Oi gente, tudo bem? Graça e paz, como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no canal Intensidade com Deus. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito, o que Ele tem feito na sua vida, por você estar nos acompanhando nas redes sociais, e desde já eu quero te agradecer por você nos ajudar a fazer a obra de Deus, compartilhando os nossos vídeos, ministrando a vida de outras pessoas. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Eu quero trazer como tema que nós estamos a serviço de um reino inabalável. Quero falar um pouco a respeito desse reino, quero falar um pouco a respeito que Deus está querendo te usar nesse tempo, em um tempo que se chama hoje. O Senhor, Ele quer te usar, o Senhor, Ele quer fazer algo sobre a tua vida. Você que pode estar aí na sua casa, eu vou estar lendo Mateus capítulo 13, o verso 33, que diz o seguinte: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Queridos, nós estamos trabalhando para um reino inabalável. E todo reino, ele tem um rei. Nós sabemos que o rei que nós trabalhamos, para o rei que nós trabalhamos, é o rei Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele opera tudo em todos, para a glória do nome dele. O Senhor Jesus, ele opera em nossas vidas, e nós estamos trabalhando nesse reino. O tremendo é que, se nós pegarmos alguns capítulos antes de Mateus, capítulo 10, nós vemos a comissão do grande 70, né? E Jesus, ele dá as coordenadas a eles para que eles façam a obra. O que alegra o nosso coração é saber que, mesmo que nós somos falhos, mesmo que nós somos pecadores, o Senhor nos chamou para trabalhar para Ele. O Senhor nos chamou para trabalhar nesse reino. E esse reino, Jesus aqui em Mateus capítulo 13, Ele compara esse reino que Ele chamou a mim e chamou a você para trabalhar nele. Ele compara esse reino a um fermento. E queridos, o fermento, ele nos traz, no dia de hoje, eu quero passar para vocês algumas lições básicas sobre esse fermento. Por que Jesus estava falando que o reino dos céus é semelhante ao fermento? Se eu e você, nós vamos trabalhar nesse reino, o fermento, ele traz o que? Ele traz crescimento. Aí nós já aprendemos de início que nós vamos crescer na presença do Senhor. Que nós vamos crescer, não crescer a ponto de ficarmos inchados, a ponto de sermos orgulhosos. Não, nós entendemos também a palavra de João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nós entendemos que nós estamos crescendo no reino. Nós estamos crescendo em favor desse reino. É quando nós ministramos a palavra do Senhor. É quando nós fazemos a vontade de Deus. É quando nós nos envolvemos naquilo que Deus quer que nós venhamos nos envolver. Mas vamos lá. A lição básica sobre o fermento. Eu poderia muito bem pegar um potinho de fermento aqui e mostrar para você, né? Mas a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que o fermento, ele não serve para nada se ele ficar dentro do pacote. Querido, se nós ficarmos dentro do nosso próprio mundinho, se nós ficarmos dentro do nosso próprio pacote, não vai servir para nada. E a Bíblia está falando que o Senhor Jesus disse que o reino de Deus, ele é semelhante ao fermento. Queridos, o fermento, ele não serve para nada se ele fica dentro do pacote. As mulheres aí que estão me ouvindo, acho que vai ser mais fácil elas se identificarem nessa ministração. O fermento, se você deixa ele lá dentro, guardadinho, ele não vai servir para nada. Ele só causa um impacto quando ele é lançado fora do pacote. Querido, quando nós somos lançados pelo Senhor para fora do nosso pacote, para fora do nosso mundinho, para fora de dentro das nossas 4 paredes, aí nós vamos ver a responsabilidade que há. Eu coloquei aqui que, olha só, veja bem, trabalhar neste reino é ter responsabilidade. Queridos, precisamos entender que o fermento, ele não serve para nada se ele fica dentro do pacote. Se nós ficarmos dentro do nosso mundinho, nós não vamos servir para nada. Mas o reino de Deus, ele é responsabilidade. Não quer dizer que o Senhor me chamou, então eu vou trabalhar de qualquer jeito. Não, ele exige responsabilidade. Queridos, nós precisamos entender uma coisa, que o Senhor está levantando novas lideranças nesses últimos tempos. Nós somos a igreja do último tempo. Nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor está levantando homens e mulheres para fazer a diferença. E você que entende que o reino de Deus está em você, você que entende que o reino de Deus está dentro de você, você precisa entender que muitas vezes você vai se destacar no meio da multidão. Como eu disse, não se destacar no sentido de orgulho, mas você vai se destacar no sentido de Deus, eu estou pronto, eu quero fazer. Eu vou trabalhar para o Senhor. A segunda
A segunda lição que nós aprendemos aqui com o fermento, que Jesus falou, o reino de Deus é semelhante ao fermento. O fermento muitas vezes ele parece que não serve para nada, queridos. O fermento muitas vezes ele parece que ele é pequeno demais. Parece que muitas vezes ele não... às vezes você olha para o fermento e fala, poxa, isso aqui não tem sentido nenhum. Quem sabe você que está me ouvindo aí, entenda que o reino de Deus ele está dentro de você. E às vezes você também se sente assim, como que você não servisse para nada, como que se Deus não tivesse nada para você. Mas há um novo tempo de Deus para a tua vida. Há um novo tempo de Deus para a sua vida. Há um novo tempo de Deus para você. E Deus quer te usar nesse tempo. A terceira coisa que eu aprendo aqui com a lição básica sobre o fermento é que o fermento ele não fica intimidado com o tamanho da massa. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo ele fala assim, que a pregação dele não se consistia em demonstração humana. E ele fala assim que ele não tinha medo, ele usava de ousadia para poder ministrar. Ele não se intimidava. Queridos, nós precisamos entender que o fermento ele não fica intimidado com o tamanho da massa. Hoje muitas pessoas querem falar um monte de coisa. Nós vivemos em uma geração, eu nem vou usar aqui algumas palavras, porque às vezes esse vídeo ele pode ser cortado, ele pode ser lançado fora das redes sociais, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não adianta, a igreja do Senhor Jesus ela não vai ser intimidada pela massa, porque o reino de Deus está dentro da igreja, o reino de Deus está dentro de mim e de você. Nós não vamos ser intimidados pela massa, nós não vamos ser massa de manobra de ninguém, nós vamos pregar o evangelho da paz. Olha só o que Jesus falou em Lucas capítulo 12. Em Lucas capítulo 12. Em Lucas capítulo 12, o verso 11 e o verso 12, olha só o que Jesus diz. E quando vos introduzires às sinagogas, aos magistrados e potestades, não sejais solícitos de como ou de que haveis de responder, e nem o que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convenha falar. Olha só, ele está falando assim, olha, quando vocês estiverem em um lugar e as pessoas tentarem intimidar vocês, vocês não tenham medo do que vocês vão falar, ou de que maneira vocês vão falar, mas o Espírito que habita em vós, ele vai ensinar vocês o que vocês devem falar. Ou seja, o fermento, ele não é intimidado pela massa. Ele não fica intimidado pelo tamanho da massa, porque nós entendemos que o Espírito de Deus está dentro de nós entendemos que o Espírito de Deus ele é maior que qualquer coisa, então nós não vamos ter medo. A outra coisa, o fermento ele não é influenciado pela massa. Quantas pessoas que querem ser usados por Deus, mas são influenciados pelas outras pessoas, por pessoas que não têm a visão de Deus, por pessoas que não têm o reino dentro de si. Quantas pessoas elas falam assim, ah não, é o meu tempo, é o meu momento, eu vou ser usado por Deus, mas aí são influenciados por fofoqueiros, são influenciados por mentirosos, por caluniosos, são influenciados por pessoas que não têm o reino de Deus dentro de si. É um tempo de mudança do Senhor sobre a tua vida. Se você fala e se você prega que o reino de Deus está dentro de você, esse reino ele exige mudança. Você precisa mudar. A outra lição que nós aprendemos, que o fermento é que muda a condição da massa. Ele não é levado pela influência da massa. Ele não é levado, ele que muda a condição da massa. Sabe, muitas vezes as pessoas querem pregar, querem falar, mas aí as pessoas elas chegam nos ministrantes, chegam naqueles que falam do amor de Deus, ah, não é bem assim. E aí a pessoa cai nessa, fala assim, ah, é verdade, não é bem assim. E aí acaba sendo mudado pela massa, mas o fermento ele não é mudado pela massa. Outra lição que eu aprendo também, que o fermento ele trabalha calado. Muitas pessoas elas falam demais. É porque eu faço, eu aconteço, é isso ou aquilo. Não. Mas Jesus, entenda que muitas coisas que Jesus fez, ele fez calado. Árvores não são conhecidas Árvores são conhecidas pelos frutos, e frutos têm que ser visto e não ouvido. Muitas vezes a gente fala demais, mas o fermento ele trabalha calado. Outra coisa também que nós aprendemos, o fermento ele tem que estar presente para impactar. Entenda que é o Senhor quer usar você nesse tempo para você impactar o seu bairro, para você impactar a sua nação, para você impactar a sua cidade. Quem sabe você está me ouvindo aí fora do Brasil, o Senhor quer usar você fora do Brasil. O Senhor quer usar aí nessa terra onde você está. O Senhor quer usar você. Se Ele colocou você aí, se Ele levou você aí nessa cidade, se Ele levou você aí
nesse país é porque Ele quer usar você. Entenda que o reino de Deus está dentro de você. O fermento, ele é ativado pelo calor e pela pressão. Quando uma pessoa ela faz um bolo, ela coloca o fermento. Se só colocar o fermento em si, ele não vai acontecer nada. Mas o fermento, ele cresce de acordo com o calor e com a pressão. O que eu quero falar? É que muitas vezes tem situações em sua vida que tem chegado até você e você tem falado assim, não, é o inimigo, é o diabo que se levantou contra mim. Não, é nesse momento de calor, de pressão, é nesse momento que muitas vezes ninguém está entendendo nada e você está sendo pressionado. É nesse momento em que Deus está querendo te usar. É nesse momento que Ele quer manifestar o reino que está dentro de você. O fermento nunca pode ser retirado da massa, ou seja, aonde você está inserido é onde Deus vai usar você. Entenda que o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é semelhante ao fermento. Por mais que é pequenininho, por mais que às vezes ninguém vê, ninguém dá nada, mas é você que Deus está querendo usar nessa geração. O Senhor está restaurando ministérios nesse momento. O Senhor está restaurando ministros de louvores que estão me ouvindo agora. Não seja intimidado pela massa. Não pregue o que as pessoas querem ouvir. Pregue aquilo que o Senhor quer que você ouça, que você pregue. Pregue aquilo que o Senhor tem falado com você. Sabe, homens de Deus, mulheres de Deus que estão me ouvindo nesse momento. Não seja influenciado pela massa. Intercessores, orem ainda mais. O Senhor quer usar a tua vida. O Senhor quer usar você. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar para que o reino de Deus seja estabelecido sobre a tua vida. Porque onde Jesus chegava, Ele falava, aqui é chegado o reino de Deus. E quando o reino de Deus chega a cura, chega o milagre, chega a ressurreição de mortos. E é esse reino que nós carregamos dentro de nós. Queridos, nós somos a igreja do último tempo, nós somos a igreja da última geração. E esses milagres vão acompanhar nossas vidas. Senhor, sabe, o que o Senhor tem ministrado aos nossos corações é que um grande avivamento vai acontecer sobre a nação brasileira, e nós, eu e você, nós fazemos parte deste avivamento. Nós não simplesmente vamos cair de cabeça debaixo desse avivamento e falar que maravilhoso, mergulhar na unção. Não, Deus, o reino do Senhor, o fermento, o reino do Senhor, que é como o fermento está dentro de mim, então me faça crescer, me faça ser um agente de transformação, de curas. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar neste momento e quero declarar, Senhor, o teu reino dentro das pessoas agora que estão me ouvindo, cada homem, mulher, criança que está me ouvindo agora. Pai, pessoas que estão me ouvindo agora dentro de ônibus, eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, este reino crescendo dentro dessas pessoas. Ó Deus, que venha e permaneça o teu reino inabalável em nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, ministérios sendo levantados. Homens e mulheres, novos líderes sendo levantados, entendendo a palavra de Mateus, capítulo 13, verso 33, que o reino do Senhor é semelhante ao fermento, e nós entendemos num grande crescimento, num grande avivamento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministros que estão me ouvindo agora, Senhor, que estão sendo intimidados pela massa da rebeldia, pela massa, Senhor, da hipocrisia, em nome de Jesus, levante esses ministros novamente, Senhor. Coloque ousadia sobre eles. Pai, eu declaro o teu reino estabelecido na nação brasileira. Eu declaro o teu reino estabelecido nas nações aonde a minha voz está chegando agora, Senhor. Que venha e permaneça o teu reino inabalável. Eu declaro, Senhor, a unção do teu Espírito que quebra todo jugo sobre toda a nação brasileira e sobre todas as nações da terra. Eu declaro o teu reino estabelecido, Senhor. Assim eu abençoo a vida de cada um no nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe e guarde você. Muito obrigado por você permanecer comigo nesse tempo. E eu quero pedir um favor para você. Que você que ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal. Por favor, tá bom? Que você ative o sininho, deixe o seu like aí. E escreva nos comentários se essa palavra foi bênção para a tua vida e outras palavras do Intensidade com Deus. O nosso propósito, o nosso foco, o nosso objetivo maior é que você seja ricamente abençoado. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima.